Quero saudar a todos mais um dia com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, trazendo uma palavra de Deus para o seu coração, o pão do céu. Continuando a nossa meditação no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, que está escrito assim: Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e todo e qualquer que ama e pratica a mentira. Terceiro tópico hoje será os que se prostituem. No livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9, Deus aconselhando o povo de Israel que quando entrasse na terra prometida, na época Canaã, ele deu o seguinte mandamento: vocês não aprendam os costumes das nações para onde vocês estão indo morar a partir de agora. E, infelizmente, os cristãos correm um grande perigo de querer copiar as coisas do mundo. E nisso o povo de Deus, Israel, teve grandes prejuízos, tanto espiritual, material, em todas as áreas. Quando o cristão quer hoje querer ser aplaudido pelo mundo e principalmente copiar os costumes do mundo. E na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12 ao 20, está escrito assim: Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, destruirá tanto um como o outro. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará pelo seu poder. Vocês não sabem que o corpo de vocês são membro de Cristo? Tomarei, pois, o membro de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Por certo que não. Ora, não sabeis que o que se junta com uma prostituta se torna um só corpo com ela, porque, como está escrito, serão os dois uma só carne. Mas o que se ajunta ao Senhor é um só espírito com ele. Fugir, quero destacar aqui o versículo 18, da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ora, não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vocês, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porém foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, quais pertencem a Deus. O versículo 18 que eu quero destacar aqui do capítulo 6 de 1 Coríntios é: Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. A palavra prostituição ou prostituta define-se como a troca consciente de favores sexuais por dinheiro ou não. E quando não é por dinheiro, pode definir-se como libertinagem. Ou seja, o sexo, como eu já falei em outras meditações do Pão Diário, ele foi criado por Deus, ele é bendito, ele é abençoado, ele é santo dentro do casamento. O cônjuge é o marido com a sua esposa e a esposa com seu marido.
Deus criou o sexo para o casamento. Fora do casamento é pecado. Traz consequências em todas as áreas, prejuízos, às vezes irreparáveis. Então, a prostituição, vamos colocar aqui como libertinagem, não por dinheiro, né? Por prazer, vamos colocar uma palavra bem moderna, ficar. Hoje um jovem, principalmente a mulher, a jovem mulher, que é moça ainda, né? Mas que não é mais virgem, não se guardou para o casamento, se deita, fica com hoje, né? Se deita, tem relação com hoje. A Bíblia está dizendo que aquele que se prostitui peca contra o seu próprio corpo, porque a Escritura diz que o que se une a uma prostituta, os dois se tornam uma só carne, ou seja, ali no mundo espiritual há um casamento. Então, se deita com hoje, se casou. Aí amanhã se deita com outro, houve outro casamento no mundo espiritual, ou seja, está contaminando o santuário de Deus, que é o seu corpo, que era para ser para o Senhor e para o seu marido ou para a sua esposa. Aí, como diz a Bíblia, hoje, que nem até hoje, ninguém nunca, embora aqueles que têm o vírus do HIV hoje vivem, bem dizer, uma vida normal por causa a medicina evoluiu muito, né? E ele tem, bem dizer, uma vida normal, fazendo tratamento, tomando os remédios certinhos, os coquetéis de droga, mas as doenças DST, sexualmente transmitível, porque uma consequência do mundo espiritual. Então, ou seja, e tem pessoas que, além de, às vezes, numa noite deita com 2, 3, 4, né, nesses bailes, nos funks e por aí vai, às vezes se prostitui por troca de droga, ou seja, isso estamos falando de uma noite. E isso tem, como é que se diz, um impacto. Ela vai sofrer na carne. Se Deus não guardar de uma doença sexual, vai ter prejuízo, vai sofrer. Além de trazer maldições para quando um dia se chegar a casar ou tiver filhos, para a sua própria família no futuro. Então, né, que a moda de hoje dos jovens é ficar, e muitos que se dizem cristão, que têm os seus pais, né, aí o pai diz, ou a mãe diz, não, é melhor, meu filho, estamos falando daquele que se diz crente, que vai para a igreja, participa do culto, às vezes participa da ceia. Não, meu filho, não, é melhor ele ficar com o namorado ou com a namorada dela, ali no quarto dela ou no quarto dele, do que ir para um motel. Ou seja, encobrindo, mas a Bíblia está dizendo que isso é prostituição, um pecado cometido não só contra Deus, mas contra o seu próprio corpo, que terá consequências espirituais irreparáveis se não houver uma conversão, uma confissão de pecados e deixar de praticar esse ato, e às vezes se dizendo de Deus e dizendo que é da igreja. Aí, a conclusão está escrito aqui no capítulo 22, versículo 10. Está escrito assim, disse-me, não celes as palavras da profecia deste livro, porque está próximo o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Ou seja, você quer se sujar, continue se sujando. Você quer se limpar, continue se limpando. O poder da escolha está nas suas mãos. Mas se lembre, esse corpo não é seu. Porque no dia que Deus disser assim, vou tirar seu fôlego de vida, acabou, e você vai prestar conta no dia do juízo final. E como está escrito, que os que se prostituem não entram no céu, na cidade santa, onde Deus mora. Jesus te ama e Ele quer salvar você. Mude de vida, caia em si como filho pródigo e se arrependa e volte-se para Deus como a dracma perdida que estava perdida dentro da casa, ou seja, você está perdido dentro da igreja correndo risco de ir para o inferno. Jesus te ama e Ele quer te salvar.